Oiê! Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer um kit chá, que é uma ideia super legal agora para o final do ano. E esse é o kit, olha se não ficou a coisinha mais linda. E o kit é composto pela necessaire. Aqui, ó, tem uma necessaire menorzinha que eu chamo de porta-chá, que tem o espacinho para colocar o envelopinho ou o sachê. Um padzinho que pode ser usado como porta-copo ou também como tampa. E aqui embaixo eu cuidei para fazer no bagum ou em qualquer material impermeável para ajudar na hora do vapor. E a xícara. Esse kit eu fiz ele inteiro na sublimação, então por isso que a xícara combina com o restante. Porém, a proposta que eu vou trazer hoje é no tecido, para quem não tem a opção da sublimação, não deixar de fazer. E daí a xícara, ou você coloca uma cor que combine com o tecido que você escolheu, ou então você pode colocar uma xícara de Natal, ou do tema que você escolheu, e tá tudo certo. E de material aqui, eu vou usar para o forro o nylon 70 emborrachado. Aqui eu já tenho uma faixa grande que vai dar para todas as partes que eu vou precisar. Para o corpinho do porta-chá e o padzinho, tá aqui eu cortei no tricoline e um pouco maior na manta R2. Para fazer os bolsinhos, eu peguei aqui o tricoline e para usar de estruturador, o nylon 600. Se você não tiver o nylon 600 ou também não tiver a prensa, porque eu vou fazer a dublagem dele na prensa, você pode substituir aqui, ó, pela entretela gola de camisa, que foi o que eu usei nesse daqui. Esse aqui também tá no tricoline. Ó, já tá até aqui com o envelopinho de chá. E aqui, para fazer o bolsinho, eu usei a entretela, a fininha, tá? Só para não ficar molenga o bolsinho. E também eu vou usar o plástico, mas quando eu for fazer essa parte da necessaire, eu mostro para vocês. Então, agora eu vou levar lá na prensa. Se você não tem a prensa, você vai no ferro. E vou estruturar aqui a parte do bolsinho e a parte da manta aqui. E eu já volto para mostrar como que ficou. Depois de pronto, vai ficar assim, ó. No nylon 600, os bolsinhos. E na manta R2, o corpinho. Ficou chapado assim, porque eu prensei na prensa térmica. E aqui, normalmente, eu risco do lado avesso os moldes. Porém, esse desenho aqui tem umas linhas que eu quero deixar centralizado, né? O mais reto que eu conseguir. Então, eu vou pegar a canetinha que apaga ou um lápis e vou riscar de frente. Então, eu vou posicionar aqui o meu molde. Vou tentar pegar aqui a linha para deixar retinho. E vou riscar. E agora eu já tenho todas as partes. Essas duas partes aqui, ó, vão ser os bolsinhos.
e o porta-copo. Pro forro aqui, ó, eu vou pegar, posicionar em cima, assim, ó, e vou deixar com sobra, já tá com sobra, e vou cortar. E aqui na máquina, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, na volta toda dos 4. E agora que as nossas pecinhas já estão todas cortadas, eu vou começar a passar o viés. A primeira coisa eu tenho que passar na volta toda desse aqui e na beiradinha dos bolsos. E aqui, o que que eu faço? Eu passo o viés no verso primeiro e rebato na frente, que eu acho que fica mais bonitinho. E eu vou usar aqui o viés largo. Então, eu vou começar pelos bolsinhos. E eu gosto de pôr o guia magnético para ajudar aqui. Mas se você não tiver, é só seguir o pezinho da máquina. Então, ó, passei a costurinha aqui, agora é só desvirar e rebater aqui, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui um truquezinho para fazer esse acabamento aqui, ó, que fica bem discreto. Como que eu faço? Eu sempre começo a costura, deixo uma sobrinha de material e não termino rente aqui, ó. Eu deixo assim uma partezinha sem fazer, ó. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, dobro uma pontinha, venho aqui e dobro a outra pontinha, juntando as duas assim, ó. As duas têm que se encontrar aqui embaixo. Em peça arredondada fica um pouco mais complicado, ó. As duas têm que se encontrar assim, e eu dobro deixando o viés rente com o viés aqui, ó.
Ó, assim. Aí eu venho e aproximo a outra, deixa eu aproximar aqui, pra eu poder mostrar pra vocês, ó. Faço essa dobrinha assim, bem próxima. Aí eu vou pegar aqui, ó, com um giz, eu faço isso para me ajudar a saber onde eu tenho que costurar, mas se você não tiver dificuldade, vai direto para a máquina. Risco aqui, venho aqui pelo lado de dentro e faço o risco bem aonde está a marcação da dobra. Aqui, ó. Agora eu vou dobrar um pouquinho aqui, vou unir as duas marcações assim, o mais reto que eu conseguir, e vou passar a costura aqui. Fica meio confuso de entender em peça redonda, então quando eu for fazer essa daqui, vai ser mais fácil de explicar. Ó, vai ficar assim, grudadinha, que é o que vai encaixar aqui. E agora, eu vou terminar de fazer essa costura aqui, vou desvirar e vou rebater. Mas, para não agregar muito volume, eu venho com a minha tesoura, tiro essa sobra que fica, venho aqui, ó, dou um pique pra ficar, cuidado para não cortar a costura. Ó, vai ficar assim, e você abre ela aqui, ajeita certinho e vai na máquina e termina de fechar essa costura. O próximo passo é só desvirar e rebater. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou empurrar tudo pro outro lado. Que vou encaixar bem direitinho, ó. Vou vir encaixando aqui. Peça redonda, eu gosto mais de passar viés em peça redonda, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Ó, você vai fazendo essa, vai ajeitando assim e vem passando a costura, que é essa aqui que vai dar o acabamento do nosso padzinho, ó, essa costura aqui. E aqui eu vou desvirar também e rebater. Simples. E depois disso, o padzinho tá pronto. Ficou fofinho, né? Bem Natal mesmo. E eu vou iniciar a montagem do porta-chá. E para isso, eu vou virar aqui, ó. Vou pegar minha régua e vou fazer 4 marcações. Da pontinha para dentro, aqui eu vou marcar 8 centímetros. Aqui em cima e aqui embaixo. Vou virar e vou marcar também do outro lado. Posiciona assim. 5, 6, 7, 8, tá certo? E é onde eu vou posicionar os meus bolsinhos. E para isso, eu vou usar aqui, ó, os grampinhos. Então, eu vou posicionar meu bolsinho aqui no 8, desse lado. Vou vir aqui, vou posicionar também. Ó, não é para sobrar nada do lado de fora. Mas se sobrar, depois a gente passar a costurinha aqui para prender, pode refilar que não vai alterar em nada. Esse aqui ficou um pouco maior. Já senti. Aqui, ó. Posicionar certinho aqui pra...
Ó, ficou um pouco maior, mas lá no final eu venho e refilo depois de costurar. E agora eu vou lá para a máquina e vou passar outra costurinha de segurança. Então, eu vou aproveitar essas aqui que já tem como guia. Ou, se você preferir, você pode passar do lado avesso, que fica mais fácil. Então, tá aqui, ó, passei a costurinha e dos dois lados deu sobra. Então, eu vou vir com a tesoura e vou retirar a sobra, sem problema nenhum. O importante é manter o tamanho da nossa parte principal aqui, dessa aqui, ó. O ideal era bater certinho, né? Mas quando dá problema tem como resolver, isso é o que importa. Então, depois de pronto, vai ficar assim, ó, a bolsinha. E agora eu vou passar o viés. Então, eu vou passar daqui, sempre deixando uma sobra, começando um pouco depois para dar a volta. E finalizar aqui do mesmo jeito que ficou aqui, ó. Ó, que fica, eu acho que fica muito discretinho esse acabamento. Então, vou fazer e tiro para mostrar para vocês. E eu sempre gosto de deixar o acabamento na parte de baixo. Aqui eu deixei na parte de cima, né? Mas eu prefiro na parte de baixo, então eu vou começar por aqui. E depois de costurada, ela vai ficar assim, ó. Deixei aqui a sobrinha para ficar mais fácil. Mas antes eu vou fazer a marcação do meio, porque eu quero que a minha costurinha fique bem posicionada no meio. Então, dá um piquezinho aqui, ó. Dei um pique aqui. E agora vou dobrar até o meio, que é onde eu quero que a minha costura fique. Então, dobrei assim, ó, um pedacinho para cada lado só para marcar, ó. Bem juntinho as duas assim. E agora eu vou vir com o giz. Vou marcar desse lado por fora e desse lado por dentro. Sim. Vou vir aqui dobrar minha peça assim, ó, com giz. Eu prefiro deixar mais sobra pra cá, menos costurado aqui, ó. Mas, como essa peça é muito pequena, dá um pouco mais de trabalho. Vou unir aqui, ó, as marcações, ó. Tá aqui uma e a outra tá logo embaixo, ó. E vou passar uma costurinha aqui. Então, ó, passei a costurinha. E quando eu abrir, ó, ela vai ficar retinha aqui. Vou cortar aqui essa sobra. E vou também tirar aqui um pouquinho para facilitar na hora de dobrar. Tirar aqui. Vou abrir uma para cada lado. E vou lá na máquina terminar essa costurinha daqui.
Olha só, ficou assim. Agora eu vou vir e passar tudo pro outro lado. Se quiser ir dando uma vincadinha assim, ó, pra garantir que não vai ficar voltando, pode ser também. Agora eu vou ajeitar todas as beiradinhas aqui, certinho. Vou posicionar aqui, ver se vai passar. Tem que tampar a costura de baixo, né? E agora eu vou lá pra máquina e passar a costura de acabamento aqui. E depois de pronto, vai ficar assim. Gracinha, né? E agora eu vou colocar o botão, que é assim o botãozinho de pressão, ó. E para isso eu vou usar aqui meu alicate. Se você não tem o alicate, tem só o balancinho tranquilo também e o botãozinho. E para posicionar, eu vou pegar aqui, ó. Vou unir aqui ponta com ponta para eu achar o meio. Vou dar uma vincadinha aqui só para eu saber aonde é. E aqui eu posiciono o botão mesmo para saber aonde que eu vou querer furar. Mas se vocês quiserem saber em medidas, né? Porque eu que sou contra as pessoas que falam um dedinho, vai dar 1,5 cm para ficar uma medida exata. Então, acho o meio, posiciona aqui ponta com ponta, acha o meio e mede daqui para cima 1,5 cm e fura. Fura devagar para não furar os dedinhos do outro lado. Furo, ó, fiz o furo. Aí eu vou alinhar aqui certinho os dois para ficar bonitinho assim, ó. E já vou furar o lado de cá também, aproveitando o buraco que eu já fiz aqui. Dá só uma marcada, porque você pode furar os dedos ou vai rodando assim o agulhão, ó. E se você quiser fazer com alicate furador, também dá. Então, tá aqui, agora é só posicionar aqui. Coloca a parte do botão, ó. E pressiona. Botãozinho colocado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Confere se o botão não vai soltar. E tá pronto o porta-chá. Só colocar o chazinho pra ver se ficou certinho. Olha só. E agora vamos para a necessaire de plástico. Para fazer a última parte, que é a necessaire, nós vamos precisar do plástico cristal, gramatura 30 ou 40. Esse meu é gramatura 30, eu acredito. O zíper, aqui eu tô usando um com 31 centímetros.
alça, mas se você quiser fazer a alça do próprio tecido, também pode. E o viés, que também, se você quiser usar o debrum, você pode usar. Eu prefiro esse daqui, que é mais rápido. E a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o zíper para receber o plástico. E como que eu faço? Eu vou cortar 2 pedaços de viés, mais ou menos do mesmo tamanho do meu zíper. Ó. Eu gosto sempre de deixar uma sobrinha. Eu acho mais fácil de trabalhar. Ok. Tomara que esse viés dê para fazer tudo, né, gente? Aqui, ó, eu vou dobrar o viés no meio. Parece complicado, mas eu prometo que é bem facinho. Eu acho, pelo menos. Foi o método que eu achei mais fácil de fazer isso aqui, que fica um acabamento bem bonitinho. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte dobradinha do meu viés, essa parte fechadinha. Vou posicionar do lado do meu zíper assim, ó. E vou passar a costura aqui na beiradinha. Mas para passar essa costura, eu vou usar o pezinho de zíper mesmo. Esse pezinho aqui, ó, que tem o furinho no meio. Vou deixar o númerozinho dele aqui para vocês, ó. T363. Vou trocar aqui. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui, ó, rente com a cremalheira do zíper. Assim, ó. E vou passar a costura. E eu repeti o processo dos dois lados, ó, para fazer o acabamento do zíper aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou destacar, separar um zíper do outro, um lado do outro aqui. Vou pegar meu plástico, vou abrir aqui, ó, separar um viés, um lado do viés do outro, ó. O meu zíper tá aqui, o viés aqui no meio, eu vou posicionar rente com a costura lá, ó, batendo na costura. E vim fechando com o outro lado. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Aqui eu também vou usar um outro calcador, um outro pezinho, né? Mas se você quiser usar o pezinho de costura normal ou de zíper, aí fica da tua escolha, que é esse aqui, ó. Que é o pezinho de 1/4, ele tem uma guia aqui embaixo, que a costura encaixa nele aqui a pontinha do material e faz a costura bem na beiradinha. O número é CR1/16. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí. CR1/16. Ó, com a costura bem na beiradinha, vai ficar assim, ó. Aqui ainda tá sobrando um pouquinho do zíper. O ideal era usar o zíper número 3, mas eu não tinha aqui no vermelho, então ficou o número 5, mas também não fica muito grosseiro. E agora aqui você tem que tomar cuidado para fazer os dois zíperes pro mesmo lado. Então, eu vou olhar aqui certinho qual que é o meu lado, vou virar, vou fazer a mesma coisa, posicionar aqui dentro e passar a costura.
Depois de passar das costuras, vai ficar assim. Aqui eu já refilei, já selei, que é por onde eu vou passar o meu cursor. Já aproveitei aqui, ó, e fiz os piques bem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Acho que o outro lado tá maior, vai ficar mais fácil, ó. Já fiz os piques pra marcar o meio. E agora eu vou passar o cursor, só que o cursor eu tenho que passar de um jeito que a peça fique do avesso. Então, eu vou fechar assim, com o meu zíper do lado avesso e vou passar o cursor. Essa parte de passar o cursor, você faz do jeito que você já tá acostumado a fazer aí. Vou passar uma vez, vou conferir se tá retinho os dois lados e vou passar de novo. Ok. Agora vamos dar início às caixas de leite. O que que eu vou fazer aqui? Na parte de baixo, o meu zíper vai fechar sempre para cima. Então, eu sei que aqui é a parte de baixo. Eu vou alinhar o zíper com o pique que eu fiz aqui, ó. Vou pegar aqui o grampinho. Vou colocar aqui para garantir que tá bem no meio. E vou passar aqui uma costurinha com o pé de máquina. Vou voltar aqui o meu pezinho pro pezinho normal. Agora que eu já passei a costurinha, até passei o viés errado aqui, mas tirei. Porque antes de passar o viés nessa parte, eu vou fazer as caixinhas de leite. E aqui as caixinhas de leite vão ter 4 por 4 centímetros. Então, eu vou riscar aqui 4 por 4. A partir da costura aqui, da costura pra cima 4, da pontinha pra dentro. Então, tá aqui, ó, já fiz um lado. E agora eu vou fazer o outro lado. Então, tá aqui, ó, as duas caixinhas de leite. Agora eu vou passar o viés nessa parte do verso pra frente. E ficou assim, ó, o viés. Agora eu vou tirar essa sobrinha aqui. E essa parte é uma parte muito importante para questão de acabamento. O lado que você vai deitar o teu viés para facilitar na hora de fazer o fechamento da tua peça. Aqui, ó, veja que o meu viés tá deitado para trás do meu zíper, ó. Então, essa parte é feita agora. Então, aqui, o meu zíper tá aqui, certo? O meu viés tem que bater pro outro lado dele, assim, ó.
tá? Então, aqui pelo lado que tá o zíper, você vai abrir e dobrar o viés pra costura ficar pra trás. Assim, ok? É assim que tem que ser costurado. E aqui você já vai aproveitar e alinhar as caixinhas de leite, assim, ó. E passar uma costurinha aqui. E do outro lado, a mesma coisa. E o fundo vai ficar assim, ó, dobradinho e as caixinhas de leite passada. Agora eu vou passar o viés nessa parte. E aqui como que eu faço? Eu meço o tamanho do viés mais ou menos que eu vou precisar. 2 vezes, uma para cada lado. Com o viezinho cortado, para posicionar aqui, o outro viés tá aqui. Eu vou fazer ao contrário dele primeiro. Então, eu vou posicionar aqui e passar uma costurinha. E ele tem que ser sobrandinho mesmo, que é para fazer o acabamento depois. E eu vou fazer isso dos dois lados. E vai ficar assim, ó. E agora nós vamos pegar aqui, ó, e dobrar assim, bem rente com a pontinha que a gente deixou aqui, ó. Assim. Que é para fazer o acabamento do viés e do outro lado a mesma coisa. Só puxar até onde tá a costura aqui, ó. E vai desvirar pro outro lado, dobrar de novo e passar a costura. Se você não quiser que fique sobrando essas orelhinhas aqui, ó, você pode vir aqui e dar um cortezinho na diagonal assim, ó. Opa. Assim, ó. Que daí ele encaixa melhor aqui do outro lado. E vai e passa a costura pra fazer o fechamento. Se você tiver dificuldade, aqui você bota o grampinho pra garantir que vai ficar tudo no lugar. E faz a mesma coisa do outro lado. Então, vou cortar aqui enviesado. Vou cortar aqui enviesado. Vou dobrar. O outro lado a mesma coisa. Nem precisava ser esse pedaço tão grande, tá? Não precisa sobrar muito não, que é só pra fazer o acabamentinho ali. Aqui, ó, pra não ficar desfiando depois. Vou desvirar aqui e passar a costura. E depois disso, a parte de baixo da necessaire tá pronta. Bem bonitinha. Agora vamos para os finalmente. Porém, para os finalmente, nós precisamos desvirar a peça. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Vou puxar essa parte pra cá, separar. Vou pegar, vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui em cima da cremalheira do zíper com cuidado para não quebrar a agulha.
Só para garantir que a hora que eu desvirar, isso aqui não separe e fique bem ruim na hora de fazer o fechamento. Então, eu vou colocar aqui e vou só passar uma costurinha. Ó, só passei a costurinha aqui, ó, para garantir que não vai soltar o zíper. Agora eu vou abrir, que é mais fácil de desvirar por aqui. Ó. Se você quiser usar uma fonte de calor para te ajudar nessa parte, dá também, mas Curitiba tá um sol para cada um, então tá bem maleável o plástico. Mas ainda vou com cuidado desvirar, né, para não amassar muito aqui. Olha, ainda bem que é para não amassar muito. Desvirei. Agora vamos puxando aqui. Cuidado pro plástico não cortar. Ficar com uns cortezinhos. Porque as marcações depois a gente tira com uma fonte de calor. Ele já estica de novo, né? Arrumar bem aqui para depois ficar mais fácil. Ó, tudo que eu mostrei para vocês lá na hora de fazer esse fechamento aqui tinha um propósito. O acabamento ficar para trás aqui, ele não engata no teu zíper a hora que você for abrir, tá? E aqui, ó, o acabamento também fica para cima bem bonitinho, ó. Assim. Agora vamos iniciar o fechamento aqui. Aqui, nós vamos precisar de algumas marcações. Primeiro, você vai posicionar... Primeiro de tudo, eu vou tirar essa sobra de zíper que tá me incomodando aqui, ó. Então, eu corto rente com o meu plástico. Ó, e eu vou pegar aqui o zíper, vou igualar aqui com o meu pique que eu fiz lá no começo. Vou colocar um clips aqui. Vou esticar e vou marcar o meio aqui. Vou marcar o meio aqui. Ok. Agora, daqui, ó, do final do meu vivo pra cá, eu vou marcar, vou fazer duas marcações de 2 e 1 centímetro. Então, aqui, ó, 1 e 2. Assim, ó. Do outro lado, a mesma coisa. 1 e 2. Ó. Vou posicionar aqui de novo o meu clips no meio. E essa parte tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Porque nós vamos dobrar esse pique aqui. Pique no plástico fica difícil de enxergar, né? Mas tem um pique aqui, ó. Aqui, ó. Nós vamos dobrar ele pra dentro assim, ó. Assim. E essa dobra, nós vamos trazer ela até a marcação de 2 centímetros que eu fiz aqui. Então, dobra aqui, dá uma vincada aqui para garantir que vai ficar marcado e traz essa marcação até a marcação de 2 centímetros. Tem que ficar assim, ó. Põe o clips aqui.
Aqui do outro lado, a mesma coisa, eu vou explicar de novo. Tá vendo aqui o pique? Ó, tá aqui o pique. Você vai dobrar, ó, ele tá assim pra fora, certo? Você vai fazer essa dobradura para dentro. Assim. Pega aqui o pique, ó, deixa ele dobradinho pra dentro. Assim, ó. O pique tá bem aqui. E você vai trazer essa dobra até a marcação de 2 centímetros que a gente fez aqui, que é a segunda marcação. Põe o clips. Vai ficar assim, certo? Agora você vai passar uma costurinha para prender. E vai ficar assim. Então, já pegou o formatinho que a gente quer que ela fique. Essas outras marcações de 1 centímetro é onde eu vou posicionar a alça aqui na parte de trás. Então, eu vou pegar minha alça, posicionar aqui na marcação de 1 centímetro. Tá dando reflexo, ó. A marcação tá aqui. Eu vou posicionar minha alça aqui. Guardei o clipe, vou usar de novo. Vou botar aqui, ó. Vou cuidar para minha alça não ficar cruzada aqui. E vou vir até a outra marcação de 1 centímetro. E vai ficar assim. Aqui, se você quiser passar uma costurinha para prender, já você pode passar. Para prender a alça e depois passar o viés. Ou então, você já vem e passa o viés junto. Do verso para frente. Então, é isso que eu vou fazer agora. E lembra de deixar a sobrinha do viés dos dois lados, porque aqui também vai ter o acabamentinho, ó. Deixa eu posicionar de um jeito aqui que dê pra vocês verem, ó. Vai ficar esse acabamentinho aqui. Então, vou passar a costura aqui. Ficou assim, ó. Passei o viés, agora eu vou fazer a última costura da nossa peça. E aqui você pode fazer o acabamento de dois jeitos. Você pode dobrar o viés aqui pro avesso, ó. Aí você põe um clips. Vem aqui, passa uma costurinha só para segurar ele desse lado, ok? Ou você pode fazer o acabamento igual a gente fez do lado de baixo. Eu gosto de fazer assim, ó. Mas tô com preguiça de ir lá na máquina só passar uma costurinha assim. Então, vou diminuir aqui essa sobra. Vou cortar aqui enviesado, igual eu mostrei pra vocês. Os dois lados. Vou dobrar aqui retinho. Ó. Deixa assim dos dois lados, tá? Vou dobrar pro outro lado aqui, se você quiser ir dando umas firmadinha pra ficar bem certinho. Ajeita bem do outro lado aqui, ó, se quiser pôr o clips aqui pra não ficar soltando, ó. Então, eu vou mostrar, ó, puxa tudo pra frente assim. E aqui, você dá uma dobradinha pra encaixar tudo e deixar assim, ó. Com acabamento bem, ó, bonitinho.
Capricho, gente. O capricho é tudo. E passa a última costura. Depois de pronto, ela vai ficar assim, ó. E o nosso kitzinho está pronto. Falta aqui só a caneca. Eu vou pegar uma caneca aleatória aqui só para mostrar para vocês como que ficaria. Peguei essa aqui transparente, ó. Então, o padzinho, tanto para porta-copo quanto para tampinha. O porta-chá. Gente, eu adorei isso aqui dessa cor. E a necessaire. Aqui não esquece de fazer arremate. Eu vi que aqui dentro precisa arrumar uma linha que ficou solta. Então, faz todos os arremates. Depois, você aquece ela para ela ficar... Tirar todas as rugas. E vai ficar assim, com a xícara dentro. O porta-chá. E o padzinho. Tcharam! Essa é a opção pro chá. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Todas as medidas estão aqui embaixo, na descrição ou no comentário fixado. Beijinho, tchau!